Olá, tudo em paz aí com vocês? Olá, como vocês estão? Eu sou Yuri Levi, você deve me conhecer do Prêmio Analdjor, do Atmavidya, também autor de alguns livros. Eu estou aqui com meu grande amigo Marcel Fagionato, grande expoente do Tai Chi aqui no Brasil. E nós vamos gravar um vídeo hoje para vocês. Vamos caminhando aqui, porque pernilongo come solto aqui. Estamos numa mata muito agradável nesse momento. E nós escolhemos conversar aqui com vocês numa coisa que nós estávamos conversando antes de pegar a câmera. Falamos, vamos pegar essa câmera, vamos falar isso, que é super importante. E até o formato desse vídeo mesmo, espontâneo, tem a ver com o que a gente quer falar hoje. Que é a questão de autenticidade e espontaneidade no caminho espiritual, né? Exatamente. Sabe aquela pessoa que não pensa para falar e não se incomoda quando algo que ela diz contradiz outro que ela disse? Ela não se prende a um rótulo porque ela é ela mesma, independente daquilo que ela quer falar. Exato. Se vocês forem perceber, os vídeos que fazem mais sucesso na internet de pessoas falando são vídeos de pessoas que elas são extremamente elas mesmas. Porque as pessoas têm uma necessidade de ver no outro aquilo que não tem coragem de fazer consigo próprio. Ou seja, ter autenticidade, né? Numa sociedade, num modelo, uma filosofia de vida que impede a gente de ser a beleza que nós somos. Lógico, considerando que nós não somos a favor também de fazer tudo o que der na cabeça, não é isso. Não é essa Mas nós vivemos um modelo de vida onde todo mundo é obrigado a ser algo, a ser feliz, a parecer que tem aquilo, que tem aquele, e ninguém pode ser ele mesmo. Nós vivemos momentos onde na televisão mostram modelos de vida, as mídias trazem modelos de vida, mas aí você pega a internet, onde não tem um modelo a seguir. Quem são as pessoas que chamam a atenção? As pessoas reais. Exato. As pessoas reais. Uma coisa interessante da gente pensar nisso no caminho da espiritualidade, qualquer que seja a sua espiritualidade, porque isso também envolve uma questão de autenticidade, ou seja, de você ser você mesmo, de pensar com a sua própria cabeça. E aqui nós não estamos mais preocupados em querer agradar público X ou público Y, porque nós não estamos falando para rótulos, nós estamos falando para mentes livres, abertas. E uma questão que sempre está presente no campo da espiritualidade é o estereótipo, o estigma. Você tem que se comportar parecendo com um modelo X que é idealizado e romantizado pelas tradições, pelas culturas, pelas ideologias que falam que espiritualidade tem que ser de um jeito assim ou assado. Se você não se comportar dessa forma, se você não fingir que você é humilde, se você não fingir que você é santo, e lá a gente sabe o que é um santo de verdade? Não sabe. A gente sabe o que as nossas tradições falaram que são os santos. Mas pega um mestre oriental, por exemplo. Você acha que é aquele maltrapilho que só está calado o tempo todo? Ele dá risada, ele dança. Ele é ele mesmo. E digo mais, você acha que só vai encontrar o mestre oriental dentro de um templo? Dentro de uma igreja? Procurando algum culto? Não. Olha um gatinho ali. Olha só. Cadê? Ó, olha o mestre oriental. Ó, o mestre oriental. É ele mesmo. Olha o sossego. Numa boa, procurando o seu caminho, desviando dos obstáculos. Aí, ó. Tem muita gente Vou sentar aqui. que passa um tempo andando entre um templo e outro, entre uma cidade e outra, procurando mestres. Mas olha aí um mestre. Calmo, tranquilo. Ei! Ei, amiguinho! Tudo em paz com você? Grava aí, Marcel, faz favor. Claro. Aqui. E aí, carinha? E aí, parceiro? Tem aquele ditado que diz... Tem aquele ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas é importante a gente lembrar
que quando o discípulo está realmente pronto, o mestre ele aparece em qualquer forma, em qualquer lugar. Porque o discípulo está tão preparado que ele entra em sintonia com as lições que estão sendo dadas o tempo todo para ele. A natureza ela é autêntica e ela é espontânea. Por isso que os mestres orientais eles eram muito naturalistas também. Aí, vou pegar aqui. Cadê? Vamos deixar aqui, cadê o... Ele tá ali atrás. O Manolinho ali, tá ali? Ali. Ali, ó, o Simba. Daqui a pouco passa o Timão e o Pumba correndo aí. Aí, ó. Vamos virar aqui. Olha lá. É isso. Às vezes a gente se aparta da nossa natureza, querendo ser algo que nós não somos. Vira de novo. É interessante, né? Porque é tão simples, é tão fácil sermos nós mesmos que acaba passando despercebido. E aí a gente procura pela intenção de ser uma outra coisa, porque não, isso é muito simples, talvez deve estar errado. E uma vantagem de você usar isso no caminho espiritual é o seguinte, porque o caminho espiritual quer que você sempre seja a melhor versão de você possível. E as pessoas confundem em ser algo que elas não são. Aliás, algo que elas não são e que elas não sabem quem foi que disse que elas têm que ser aquilo. Exato. E de onde aquela pessoa tirou essa... E fazem apenas uma caricatura mal feita, engraçadíssima daquele modelo de comportamento. Só que no caminho espiritual, a vantagem que a gente tem de você poder ser autêntico é que é um caminho que te estimula o tempo todo a ser uma pessoa melhor. Então é diferente da pessoa que dá na cabeça e fala, eu vou ser do jeito que eu quero e que dane-se o mundo, vai ser tudo do meu jeito, e aí causa um monte de besteira que a gente sabe que isso também acontece, né? Autenticidade sem equilíbrio, sem desejo de ser algo melhor, mais harmonioso consigo mesmo e com os outros e com o mundo, com a natureza, seja lá o que for, isso traz uma certa independência, uma autonomia e uma autoridade no sentido de autor, de ser o autor da própria vida, com dinamismo, com paixão, com entusiasmo, com originalidade. Afinal, nós somos milagres únicos, por que queremos ser cópias de milagres que a gente nem chegou a conhecer? Exato, que passam por escrituras, ou que passam por textos, ou que passam romantizados, adulterados. Extremamente romantizados, porque o que vende é a imagem do romance. A sinceridade, nu e cru, é muito simples. Às vezes as pessoas chamam essa simplicidade de dolorida. Mas não, é simples, ela acontece, ela vem, a gente aprende com ela, ela vai embora, ela se altera. Por quê? Porque nós estamos dentro de nós mesmos, vivendo o nosso presente, nos expressando através daquilo que nós somos. No caminho espiritual, é muito fácil você dizer, eu sigo essa filosofia ou eu sigo aquela. Peraí, quem segue o quê? E quando que é que você vai se seguir? Quando você vai olhar para dentro, vai encontrar esse seu eu interior e vai seguir ele, independente de onde ele te leve. Se você me lembrou de uma história lá do templo que tinha na China, que no pórtico de entrada assim tinha uma placa. Sim, boa história. Escrito, aqui vivem, sei lá, 50 monges, né? Aqui vivem 50 monges, aqui tem 50 religiões. Cada um é a sua própria religião. Sim. Não entra em briga. O interessante é que essa placa estava na entrada de um templo que prega uma filosofia. Mas olha que interessante, uma filosofia que prega que você tem que ser a sua própria religião, a sua própria benfeitoria. Mesmo dentro de um lugar que te dá uma direção, essa direção é que você acha a sua direção. Isso é maravilhoso, isso é simples. E entra no que Buda falava, né? Não acredite em nada porque alguém te disse, porque você leu num livro, vá, busca. E não acredite em mim mesmo, vá e experiencie aquilo. Tanto que ele não utilizou nenhum termo que pudesse dar origem a um dogmatismo mais exacerbado. Por exemplo, ele não tocou na questão do conceito de um Deus criador. Não tocou. Ele não negou, mas também ele deu um caminho, falou, vai, segue esse caminho, você vai ver por você mesmo. Exato, porque ele não tinha como transformar aquilo que ele tinha experienciado em algo. Ele não queria criar uma religião para os outros seguirem. Ele deixou claro isso. Sim. Claro. Sim. E uma coisa interessante que eu estava pensando, Marcelo, é o seguinte.
Talvez os professores mais interessantes de espiritualidade que eu tenho conhecido ultimamente, eles são extremamente autênticos. Eles não estão se fingindo de santo. Sim. Eles xingam, eles dão risada, eles falam porcaria, mas eles são eles mesmos. E é como quem diz, eu sei o que eu sou. Sim, e não só os professores de espiritualidade, filósofos, cientistas. Hoje em dia tem cientistas que estão unindo. Por quê? Porque eles querem, porque é o caminho deles. A ciência é a espiritualidade. A ciência e a consciência, a energia, eles estão unindo essas coisas. Por quê? Porque eles saíram dos padrões filosóficos e científicos, daquela caixinha quadrada, onde a maioria entra e defende essa caixinha quadrada. E quem não pensar igual aquilo é condenado, exato, né? Não é filósofo, uma não é cientista, não é atitude humana, arcaica, né? A mesma coisa que gerou os problemas todos da Idade Média, né? De perseguição. Sim, de fato. A gente continua perseguindo quem não pensa como a gente, né? É, porque em tempos de renovação astral e de aberturas de consciência, quem não abre a consciência... Pô, peraí. Não é assim, gente. Ser autêntico. De repente a autenticidade daquela pessoa é manter aquele padrão. Deixa, seja você a sua autenticidade e continue o seu caminho. Os nossos mestres tibetanos, eles colocam uma coisa muito interessante. A necessidade de parecer algo, Sim. principalmente no caminho espiritual, de parecer santo, se enquadrar num estereótipo de comportamento idealizado e romanceado, isso é uma necessidade do ego. Extremamente. Quem realmente está conectado com o seu si mesmo profundo não é uma criatura que tem essa necessidade de ficar parecendo alguma coisa dentro de padrões estereotipados, mas é aquele que na espontaneidade própria cria a perfeição. E aí eu volto naquilo que eu comentei. Os mestres não estão só nos templos, eles estão por aí, em qualquer lugar. No meio da cidade, no meio do mato, em qualquer lugar. Os grandes espíritos que estão reencarnando agora, eles estão por aí. Só que se você ficar esperando encontrar, se deparar com um anjinho de asinha que corresponda à romantização que você fez, que a literatura criou acerca desses seres, e você vai estar convivendo com eles, não vai dar valor, não vai enxergar quem eles são e vai perder a oportunidade de aprender com eles. Inclusive, aprender a ser você mesmo. Exatamente, porque é incrível, como você citou, os mestres espirituais que estão tendo certo destaque, eles são eles mesmos e eles pregam isso. Não acreditem em mim, eu estou falando a minha experiência, eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, mas vocês têm que ter a de vocês. Sabe de uma coisa? Um exemplo muito interessante que você me lembrou? Aqueles escândalos envolvendo questões sexuais de líderes religiosos. Sim. Mas vamos pegar, não os casos mais complicados, que envolvem assuntos mais pesados, mas simplesmente daquele religioso que tem uma amante, tem uma mulher aqui, tem uma mulher ali. Veja, o problema não é ele ter o relacionamento. O problema é ele falar contra, adotar uma postura idealizada que diz contra e na prática fazer o contrário. Agora, se você tem um líder religioso que ele é autêntico, ele fala, não, eu acredito nisso, para mim isso está certo, dessa forma está certo, e eu sigo isso, por isso, e vou e faço. Ele está sendo ele mesmo. Sim. Pega diferente, é diferente Sim. da pessoa que fala que não pode, que é pecado e vai lá e faz. Agora, a pessoa que fala, não, é possível, é divino também, se você fizer com respeito, se você fizer desse jeito, e eu acredito nisso, faço isso e pronto. Isso me lembra uma outra coisa, Yuri. Você falando nessa questão, também tem um outro lado. Vamos pegar um exemplo que está muito comum hoje em dia, que é a questão do vegetarianismo. Sim! Ou seja, não, eu sigo um padrão, uma religião, uma intenção, uma crença de que comer carne faz mal. Então eu não vou mais comer carne. Opa, peraí. Sabe o que vai acontecer com você? Vai passar 1 mês, 2, 6. Você vai voltar a comer carne. Sabe por quê? Porque você está seguindo alguém. É diferente quando você olha para dentro e o seu brilho interior te mostra que a necessidade da carne acabou, que a necessidade de qualquer coisa acabou. Por quê? Porque você está sendo você mesmo, não porque o líder religioso falou. É o mesmo exemplo em relação aos escândalos sexuais. Quando uma pessoa prega uma coisa e faz outra, não tem como, vai cair, errou. Quando a pessoa vive aquilo que prega e prega aquilo que vive, independente da religião, do país, do estado, se é homem, se é mulher, é autenticidade. E essa autenticidade, ela está em tudo. Se você trabalha com o que você gosta, se você se alimenta como você quer, não porque você frequenta A, B ou C, você está sendo autêntico?
Ou você está só seguindo a moda? Ou você está só seguindo a boiada? E até no campo da espiritualidade, porque tem muita moda, muito modismo, Sim, né? sim. Será que a sua espiritualidade é uma espiritualidade de compartilhar coisinha bonita no Facebook? Ou é uma espiritualidade de pôr a mão na massa? Exato, porque é muito fácil compartilhar algo no Facebook. Mas e aí? O que você fez hoje? Você é feliz? Como está a sua vida? O que você está fazendo com esses ensinamentos todos que você está compartilhando, divulgando e aprendendo? Eu aprendi um monte de técnicas, mas quantas delas eu usei hoje? Quantos cursos de final de semana mais eu vou ter que fazer? Para quê? Para me sentir que eu pareço espiritualista? E se eu pegar aquela pequena técnica que eu aprendi, que eu já sei desde muito tempo, e realmente aplicá-la todo dia? Vamos levantar que tem pernilongo comendo a gente aqui. Quer ver uma técnica simples? Fale um bom dia para alguém, mas querendo que aquela pessoa tenha um bom dia, não só porque é um padrão convencional de saudação, que toda vez que você encontra alguém você deseja um bom dia, porque não sei, porque eu desejo. Olhe para aquela pessoa e eu desejo que você tenha realmente um bom dia hoje. Você vai ver, uma prática simples, como muda. A autenticidade é lindo, é lindo. As pessoas que fizeram as maiores maravilhas que a gente conhece, elas estavam sendo elas mesmas, mas não num comodismo de eu sou eu mesmo, o mundo que me aceite do jeito que eu sou, mas sempre numa intenção de ser uma pessoa melhor. Se você tem essa intenção de estar sempre se melhorando para si mesmo e ainda assim ser autêntico, meu, não há quem segure. Não há quem segure. Não há quem te segure e não há. Aliás, haverão aqueles que entrarão em contradição com você. Mas naturalmente, você é o ser humano é. O ser humano, ele normalmente ele não entende. Mas você não vai estar em contradição com você mesmo. Exato. Acabou. Porque você se entendeu. E aquilo pra você é verdade. É você. Legal isso. Legal isso. É interessante porque vocês vão ver. Poucos momentos onde vocês são autênticos, eles valem um dia, valem um ano. Vocês se sentem completamente vivos. É, exato. É isso aí, recado dado. Missão Fiquem em paz aí. Espero que todos fiquem bem. Tenha um dia bem original, bem autêntico. Faça a sua luz brilhar, porque a luz do outro já brilha. Sim, e se você não vê o brilho no outro, é porque você não está enxergando o seu. Acenda-o. Fica na paz. Mantenha-se em paz.